A gente já está aqui com o Vadi Damus, vamos subir aqui nos nossos estúdios. Muito bem-vindo, Vadi, tudo bem? Tudo bem. Bom dia aí. Quanto tempo, senhor Vadi? Pois é, pô. Vocês me esqueceram? Não, não esquecemos de você, não. Aliás, a gente te chamou aqui porque a gente tem uma pergunta muito importante para fazer para você. Quem é o Juca? Quem é o Juca? Vadi, isso já deve ter dado pano para manga aí, né? Quem é o Juca, Vadi? Pois é, não sei. Dizem que é o Flávio, né? Pois é, tem muita gente falando que é o Flávio. E o Gilmar? E o Gilmar, hein? O que você acha, Vadi? O Flávio, na época, embora ele não fosse ainda ministro quando esse diálogo aconteceu, mas ele já era alguém malquisto lá pelos meios aí bolsonaristas, né? Então, enfim, vamos ver essa investigação, depois revela. Mas, Vadi, vamos lá. Fiz, evidentemente, uma brincadeira. Nós não te trouxemos aqui só para isso, trouxemos para bater um longo papo. Entre outras coisas, eu queria começar por essa questão das novidades que surgem nesse novo inquérito da PF. Está aqui conversando com a Sinara e com a Adri antes de você chegar, que a gente já tinha elementos suficientes para uma condenação do Bolsonaro e vários desses generais aí, desses golpistas, com base no que foi feito em 8 de janeiro. Mas agora, a proporção, a meu ver, aumentou significativamente. Né? Nós temos planejamento de assassinato de ministro do STF, né? Com ordem de pagamento, com dinheiro envolvido e com o posicionamento das pessoas e nos locais de onde seria feito o sequestro para a futura morte do Alexandre. Nós temos um plano de envenenamento do Lula e do Alckmin, desse tal do Juca, aí, que até agora ninguém sabe quem é. Né? Tem toda uma construção de uma nova legislação, né, a partir de um decreto, seria o ato 18, como a Zenha denominou, de um ato institucional, que mudaria a ordem constitucional, criaria um novo regime no Brasil e nos levaria a uma ditadura. Quer dizer, te surpreendeu esse nível de detalhes ou vocês já trabalhavam com isso, Vadia, aí, no Ministério da Justiça? Olha, Renato, surpreender do ponto de vista de que havia, de fato, um plano, inclusive, de assassinato, surpreendeu. A gente não trabalhava com isso aqui. Isso é uma revelação decorrente das investigações da Polícia Federal. Aliás, eu quero até aproveitar, por conta disso, para dizer muitas vezes o pessoal fica com pressa, tem que prender logo, o que está faltando para prender? Não é assim. Está aí, essas investigações são investigações que já vêm de algum tempo. Não foi uma investigação que começou há 2 semanas e foi revelada agora. Então, é um nível de detalhamento que mostra que, de fato, havia um plano de golpe de Estado e que envolvia o assassinato do presidente, do vice-presidente, do Alexandre de Moraes, enfim. Né? E com a participação de alto escalão das Forças Armadas, particularmente do Exército. O pessoal tem que entender que não adianta a gente ter pressa. Claro, todo mundo quer o resultado, todo mundo quer ver Bolsonaro atrás das grades, mas não vai adiantar nada se depois vier uma nulidade. Lembrem Lava Jato. A Lava Jato, resultado dos processos da Lava Jato hoje é uma esteira de nulidade que eles praticaram.
A diferença da Lava Jato é que, de fato, agora há uma investigação séria da Polícia Federal. Não é castelo de areia. Mas são 37 pessoas envolvidas. Então, isso não é da noite para o dia. Vai ter que individualizar a conduta de cada um. Cada um tem direito a, 40 testemunhas. Então, agora, surpreendeu do ponto de vista da abrangência e do detalhamento, né? Era um plano já em execução. Já estava em operação. Então, desse ponto de vista, surpreendeu-se. Agora, não surpreende o fato de eles serem capazes de fazer isso, não surpreende. Então, são pessoas capazes de tudo, né? E a investigação mostra isso. Você falou dessa questão da pressa, né? A gente também estava falando, tem muita gente, mas Gonê tem que apresentar a denúncia logo, e já foi dito que vai ser para 2025. Você acha que realmente é um prazo razoável? O Serrano esteve aqui na semana passada, falou que esse julgamento pode ir até a 2026. É possível, não é uma coisa fácil, não. Não é uma coisa fácil. O que parece, o relatório tem milhares de páginas da Polícia Federal. Então não é assim, não adianta pedir pressa ao procurador. Isso aí não é jogo de futebol, de torcida. Isso é uma investigação séria. E tem que resultar em denúncias sérias, né? Em denúncias que depois... Que é aquela história... Essa investigação da Polícia Federal, ela está acontecendo dentro de um determinado cenário político. Mais à frente, eu não sei qual vai ser o cenário político. Então, quanto mais cuidado o procurador tiver, quanto mais minucioso ele for, quanto mais rigoroso ele for, é melhor. É melhor. Para que depois não haja nulidade. A gente sabe que a extrema-direita, que ainda reina nas redes sociais, vai bater naquela tese da perseguição. Então, quanto menos espaço, tecnicamente falando, houver para que essa alegação de perseguição ela não se afirme, é melhor. É melhor. Você viu que a gente estava discutindo aqui sobre a possibilidade da prisão, né? É prisão que tem que ser, Bolsonaro? Ué, não entendi o cenário. A gente estava discutindo aqui, eu coloquei uma provocação, se o melhor caminho para a punição do Bolsonaro é mesmo a prisão, se confirmado que ele seja o chefe desse esquema todo. O que é que você acha? Se chegar à conclusão de que ele é o culpado, tem que ser preso. Se chegar à conclusão que não pode ser preso. Isso é uma investigação criminal, né? Se o Procurador-Geral da República o denuncia e prova que, de fato, prova que ele era o chefe da organização criminosa, óbvio, se a pena é prisão, então ele tem que ser preso. Aí não dá para ficar fazendo cálculo político, não é melhor não prender, porque... Exato. Foi o que o Robai falou. Não dá, aí não dá para ficar fazendo cálculo político, né? Você pode até fazer o cálculo político, olha, é melhor não decretar prisão preventiva. É melhor, quando for prender, já seja resultado de julgamento de mérito. Isso é um cálculo político que pode ser feito, não sei se está sendo feito. Agora, chegou-se à conclusão de que ele participou da trama golpista, tem que ser preso. Assim como qualquer outro. Pode falar. O Vadi, você estava ali na equipe de transição do governo Lula, você acompanhou de perto todo aquele processo. E eu queria colocar no calendário as ações golpistas, né? Inclusive, você também, acho que deu entrevista para o Azenha, no caso do nosso documentário. Você deve lembrar da reportagem do Henrique Rodrigues, no dia 13 de dezembro de 2022,
com os atos terroristas que aconteceram no dia 12, com uma testemunha, uma fonte da Polícia Federal que nos contou como tinha sido organizado via GSI, aquilo tudo, né? Depois, com os Kids pretos já, eram os Kids pretos operando em Brasília no dia 12. Tem tudo aquilo que aconteceu, que é no dia da posse no Supremo. Tudo foi conflagrado, porque, segundo lá, tinha um índio que prenderam um índio e aí eles fizeram aquela convulsão, criaram isso. Só que a posse do Lula seria no dia 19. Ela foi antecipada, a pedido da equipe de transição do Lula. É isso que foi divulgado à época. E o Alexandre de Moraes, então, antecipou para o dia 12. O golpe seria dado no dia 15. Eles contavam com o golpe ser feito, o sequestro do Aloysio, do Alexandre de Moraes, toda a bagunça, ser antes da posse no Supremo. Vocês tinham informações, né? Insider information, vocês tinham informação de embaixadas de outros lugares, dando conta de que o bolsonarismo faria alguma coisa nesse sentido e por isso pediram a mudança da data, Vadir? Não, quando você está falando da equipe de transição do presidente, é um círculo mais restrito, não é aquela transição que estava discutindo o programa de governo, estava discutindo, enfim. Isso é um círculo muito mais restrito. Essas informações eu não tenho. Eu não tive acesso a elas. É de se presumir que sim. Né? Eu não haveria por que se pediria antecipação. Mas eu não posso te confirmar isso. Eu não tenho essa. Porque eu sei que você era da equipe de transição mais ampla, mas o Dino já era praticamente o ministro nomeado e você era o cara. Mas eu nunca discuti isso com ele, não. Não. Eu não tenho essa informação, não. Tá bom. Porque isso me intriga demais. Essa mudança foi salvadora, de alguma maneira. Ela ajudou, né? Aquela matéria do Henrique no dia 13, mostrando que era o GSI, com fonte da PF, o general Heleno respondeu no mesmo dia a matéria do Henrique. Ele sentiu, né? Ele sentiu. E aí eu acho que eles ficam... tem gente aqui que está... Eu acho que eles achavam que tinha gente sabendo mais do que realmente sabia do outro lado. Pode ser. Agora eu não tenho como te confirmar isso. Pode ser que no curso das investigações essas questões sejam aí, elas venham a aparecer, sejam elucidadas, enfim. Vadir, hoje o editorial do Estadão traz aí um ataque ao ministro Alexandre de Moraes, pedindo que ele se afaste do inquérito do golpe. Não sei se vocês viram isso, criticando concentração do ministro Alexandre de Moraes e que ele se declare impedido de relatar o inquérito 4.874 que investiga a elaboração do plano golpista. Surpreende também a postura aí dessa mídia hegemônica, agora em Estadão, que publicou aquele editorial, lembra? Uma escolha difícil, agora atacando o Alexandre de Moraes, depois de ter sido revelado toda essa trama, e a Folha, recentemente, dando um espaço para o Bolsonaro publicar um artigo pedindo aceita a democracia. Te surpreende, Vadir? Não, isso mostra que o antipetismo continua vivo e forte, né? E continuam flertando com a possibilidade de, em 2026, mais uma vez, a extrema-direita voltar a governar o país. Né? Isso é um flerte perigoso. E um ano depois vem fazer autocrítica. Né? Então, E o ministro Alexandre de Moraes não tem que se dar por suspeito, por impedido, coisíssima nenhuma. Ele tem que continuar à frente, tem que continuar presidindo esse inquérito até o seu término. Né? Ele é quem vem presidindo até agora. E para estarem pedindo o afastamento dele, isso já mostra que ele tem que continuar à frente.
ele vem se conduzindo exemplarmente, né, com a conduta que se espera, né, de um juiz. Né? Não tem que pedir afastamento, se dá por impedido, coisíssima nenhuma. Por trás disso, existe a intenção de enfraquecer, né, a investigação, de enfraquecer um futuro julgamento aí dessa turma. Tem cabimento isso. Não, queria perguntar uma coisa para você, Adi. Você, como jurista, né, e ativista político de esquerda, como é que você vê esse nível baixíssimo do generalato, dos oficiais das Forças Armadas? Que negócio é esse, gente? Bom, Sinara, de fato, isso chama atenção, mas se nós lembrarmos que isso aí não é de agora, né, que a República Brasileira nasceu de um golpe militar, também não. Eu acho que não é o caso de surpresa, é o caso de indignação. Né? Como, até hoje, nós temos aí o alto oficialato envolvido nessa baixeza, envolvido em golpe de Estado, envolvido em tramas. Né? Agora, é bom lembrar que, em 61, também se tramou a morte do presidente João Goulart, a famosa Operação Mosquito, né, que iam abater o avião do Jango, que estava voltando da China, né, para o Brasil, e o alto comando militar tinha dado sinal verde para derrubarem o avião. Ele só não foi derrubado porque voou abaixo do radar da época e porque oficiais subalternos não aceitaram, né, cumprir essa ordem. Então, não é de hoje. Né? A morte do Jango, a morte do Juscelino, até hoje são mortes suspeitas. É. Nós sabemos que eles eram monitorados pela ditadura. O suicídio do presidente Getúlio Vargas aconteceu para que não houvesse golpe militar. Se o Getúlio não tivesse se suicidado, seria deposto, e o golpe que só foi dado em 64 teria sido dado em 54. Então, assim, agora, infelizmente, né, as coisas ainda são assim. Infelizmente. Agora, Vadi, isso não impõe ao governo Lula uma urgente reforma nas escolas militares e na estrutura das Forças Armadas no Brasil, inclusive para preservar a democracia? Olha, Renato, isso é também um clamor já de muito tempo, desde que estava se discutindo e debatendo o fim da ditadura, desde a Constituinte, se fala nisso e esse muro, né, esse pacto que foi celebrado para o fim da ditadura, ele está em vigor ainda. Ou seja, com as Forças Armadas, vocês vão até aqui. Daqui para frente, vocês não podem ultrapassar. Infelizmente, esse pacto ele continua valendo. É um pacto que já deveria ter sido superado há muito tempo. Isso é um pacto que, de fato, limita a nossa democracia. Mas só fazer uma ressalva, de fato, há esses militares golpistas, como sempre houve, mas é bom lembrar que a categoria corporativa profissional que mais foi perseguida pela ditadura foram exatamente os militares. Foram 8 mil militares que não aderiram ao golpe, se colocaram ao lado da legalidade e que são perseguidos até hoje. Então, é bom lembrar assim, que isso não é algo que se possa falar de maioria das Forças Armadas. Agora, há militares do alto oficialato que continuam golpistas desde sempre. Isso sem sombra de dúvida. E esse episódio agora
está sendo investigado pela Polícia Federal mostra isso. Na verdade, quando eles fizeram essa limpa nas Forças Armadas, eles transformaram ela no que ela é hoje, né, Vadir? Hoje ela não tem mais essa resistência como já teve em outros momentos. Forças Armadas que construiu lideranças políticas de esquerda, como Carlos Marighella, Luiz Carlos Prestes, Lamarca, enfim. Né? Hoje, aquilo ali inclusive, eles estão tentando trazer isso a tecnologia que forma reacionários nas escolas militares para serviço das Forças Armadas para a educação pública, com as escolas cívico-militares. Né? Um projeto de domesticação e de construção de uma ideologia quase nazifascista. O currículo das Forças Armadas, a formação ainda é formação de Guerra Fria. É isso. Então, essa espada sempre vai parar sobre a cabeça da democracia brasileira. Enquanto isso não for revisto, enquanto isso não for reformado. O tal punhal verde-amarelo sobre as nossas cabeças. O grande momento era a época da Constituinte. Naquele era o momento, era a grande oportunidade. Havia mobilização popular, coisa que não há mais hoje. Né? E havia uma mobilização que permitiria, acho eu, isso. Acho que naquela época eles não tinham condições de manter a ditadura. Agora blefaram e conseguiram. Conseguiram arrancar um acordo no sentido de que há um território aí que o poder civil não pode adentrar. Tem uns superchats aqui. Tá, que eu vou querer mudar de assunto um pouquinho. O Marcelo Matos diz: todos deveriam perder os cargos públicos e salários. E assim, a gente está vendo agora, só nessa discussão de ajuste, como é difícil até cortar, né, nessa categoria. Mas isso seria o certo, né, Vadir? Perder minimamente, né, gente? Perdeu a aposentadoria vitalícia, né? Eles não perdem nada, né? Mas isso acontece também, por exemplo, no judiciário. Né? Então, isso precisaria ser revisto amplamente. E o Marcos de Paula manda aqui: o Brasil fez melhor que os Estados Unidos, logo tornou o golpista inelegível. Trump ficou livre para ganhar as eleições. Mas também teve um processo, né, e foi julgado na Justiça Eleitoral. E agora, eu já queria emendar uma pergunta sobre essa discussão da anistia, Vadir, porque o Lira chegou a criar uma comissão, agora o PT pediu o arquivamento desse projeto de lei que previa a anistia. Você acha que ainda há chance disso ser discutido no Congresso, de o Lira pautar essa comissão, né, para discutir isso, ou isso foi enterrado? Olha, Adri, no Congresso que nós temos, eu tomo cuidado de nunca dizer que alguma coisa esteja enterrada. Acho que em curto prazo, isso vai ficar fora de pauta. Eu não acredito que eles tivessem a ousadia de continuar tramitando essa ideia lá dentro. Agora, o que eu disse anteriormente, nós estamos num momento conjuntural X. Amanhã eu não sei qual vai ser o momento conjuntural. Amanhã eu não sei se essa questão vai ter oportunidade de voltar. Agora, a anistia aqui no Brasil, essa inovação, né, entre aspas, que a lei de anistia de 79 trouxe, né? Você anistiar gente que não foi condenada ainda, você anistiar para o futuro. Né? Para você ter uma ideia, a lei da anistia de 79, a da anistia da ditadura. E os autores da bomba no Rio Centro, na OAB, né, esses atentados se deram em 80, 81, foram considerados anistiados pela lei de 79. Quer dizer, antes de praticarem um crime, eles já estavam iniciados.
essa inovação de 79 ela traz malefícios até hoje, né? É uma interpretação absolutamente absurda. Você já está falando de anistia para quem ainda não foi condenado. Vadir, e sobre o projeto de segurança pública, reforma da segurança pública, esse empoderamento das PRFs, você participou desse debate? Você está analisando? Qual a tua posição? Não, Renato, aqui no Ministério a minha área é consumidor, né? Eu sei. Isso foi debatido aqui no Ministério no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e no âmbito do Gabinete do Ministro. Então, eu não participei desse debate. Entendi. Tri, Sinara? Sinara, tem alguma? Não, eu queria saber mais sobre essa história da tentativa de golpe, né? A gente levantou, né? Afinal, acabou que eu e o Rovai acabamos fazendo um vídeo perguntando sobre aquela possibilidade que está no plano de causar um colapso orgânico no presidente com o tal do envenenamento, certo? Isso fez com que várias pessoas no jornalismo e no próprio entorno do falecido Bebiano levantassem a hipótese de que a morte dele foi suspeita, né? Porque ele morre de infarto. Gente, quando você para pensar, o Adi, Dri, Rovai, foram apenas 11 dias após a entrevista ao Roda Viva que o Bebiano morreu, né? E assim, se eles são capazes de provocar uma morte que pareça natural, o próprio Alexandre Padilha falou aqui para a gente que isso é possível com medicamentos, né? Não abre a possibilidade do Bebiano ter sido morto, Adi? Olha, é possível. Agora, eu não sei se isso esteve ou está sob investigação. Não sei se a família do Bebiano pediu investigação sobre isso. Mas possível é. Essa turma é capaz de qualquer coisa, né? Essa turma é capaz de qualquer coisa. Então, agora, eu não sei se isso foi objeto de investigação. Deveria? Se levantar, eu acho que, sobretudo, a família do Bebiano, né? Se levantasse essa suspeita, pedisse exumação, deveria. Agora, eu não me lembro se isso alguma vez foi levantado com clareza, houve pedido nesse sentido. Não me lembro. Se fosse meu pai, meu tio, minha tia, sei lá, qualquer parente, aí eu seria a favor da exumação. Porque o Bebiano estava muito bem quando morreu. E vamos levar em consideração aqui, o Vadir não está se comprometendo com essa fala, é minha fala, né? Mas o caso Adriano da Nóbrega, o assassinato dele lá na Bahia, é tudo muito estranho. Eu falei isso aqui, na época, governador Rui Costa. Falei, o senhor me parece que teria obrigação de um esclarecimento, governador, a respeito da violência, por que eliminar um cara que era uma prova viva ali? Não, a gente vai estar apurando, não teve nada. Então, tudo bem, não estou implicando o Rui Costa nisso, mas estávamos falando de uma testemunha que podia esclarecer muita coisa, né? E o Bebiano também. Coincidências. Verdade. E pode ser coincidência também, né, Vadir? Eu não estou dizendo que não é, mas pode ser. Mas pode ser. Não quer dizer que é, né? Mas mesmo não sendo coincidência, acaba se perdendo, né, a morte dessas duas pessoas, a oportunidade de um aprofundamento maior nas investigações relativas, né, a todas essas questões. Né? Até porque o Tendo Bolsonaro... sido coincidência ou não. Até porque o Bolsonaro até hoje fica dizendo quem mandou o Adélio me matar e esse assunto já foi encerrado. Esse assunto já foi investigado para lá e para cá e eles continuam insistindo, né? Então, é justo que do nosso lado também cobremos se a morte do Bebiano foi natural ou se ela foi provocada. Verdade.
Mas, enfim, tem que haver, enfim, que acontecesse aí uma investigação, o cadáver dele teria que ser exumado, teria que haver pedido da família, né? Dri, tem uma pergunta... Não, para falar um pouquinho da secretaria que o Vadi está à frente, a Secretaria do Consumidor, Nacional do Consumidor, que é tão importante, né, para todo mundo tem, né, alguma... tinha gente, onde pode denunciar preço abusivo e tal, e uma das questões que mais aflige para quem tem plano de saúde, por exemplo, que acho que boa parte aí tem, essas reclamações, né, Vadi, de falta de atendimento, negação de atendimento, desassociação do plano. E agora você tem um canal de denúncia, né, lançado pela secretaria. Eu queria que você falasse um pouco. Já vou apresentar minha denúncia aqui. Né, tem muita gente e vocês estão com um processo administrativo também contra operadoras. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque é uma queixa bem grande, assim, que acho que a gente mesmo, né, passou por situações assim. Olha, André, no que diz respeito a plano de saúde, há uma interseção aqui entre a Secretaria e a ANS, Agência Nacional de Saúde. Assim como a interseção em relação a todas as outras agências, né? Aviação, combustível, né? E isso, muitas vezes, dificulta seguir uma determinada linha. Mas só que essas denúncias de descredenciamento, de cancelamento unilateral de planos de saúde, inclusive de pessoas do espectro autista, pessoas que estão em tratamento, enfim, essas reclamações, essas denúncias estão vindo num volume tão grande que nos obrigou a abrir processo administrativo. E nós estamos convidando também todas as operadoras de plano de saúde, juntamente com a ANS, para uma reunião pública aqui no Ministério, em dezembro, não sei precisar a data a vocês, para nós tratarmos disso, porque isso envolve milhares de pessoas. Isso é um drama, E as reclamações contra os planos de saúde, elas têm crescido exponencialmente nos últimos tempos. Sempre houve, né? Eu nunca ouvi ninguém dizer, poxa, eu estou muito satisfeito com o meu plano de saúde. Sempre há reclamações. Agora, só que essas reclamações, elas se avolumaram nos últimos tempos e isso está requerendo aí providências, né, da nossa parte. Agora, no meu entendimento, o que vai resolver isso é lei. O Congresso Nacional tem que legislar sobre isso. Não adianta essas questões ficarem sob a regulação da ANS e que dependa de uma iniciativa de um órgão administrativo do governo. O Congresso Nacional tem que tomar providências em relação a isso, ou seja, legislar sobre isso. Enquanto isso não acontecer, vai ser muito difícil enfrentar essas questões relativas ao plano de saúde. Você decide aqui, o judiciário vem e anula a tua decisão, né? Ou muitas vezes o judiciário atende ao pedido dos consumidores, mas isso é ruim, porque o juiz não é médico, o juiz muitas vezes ele dá uma decisão no calor para internar alguém, para autorizar uma cirurgia. Isso acaba sempre ficando numa dependência que não é para ficar. É bom que tenha a lei prevendo essas situações e proibindo o que tem que proibir e permitindo o que tem que permitir. Muito bem. E para denunciar é consumidor.gov.br. Você pode denunciar, né, na ANS ou pode denunciar aqui. Consumidor.gov.br. A ANS é, digamos assim, linha zagueira dos planos de saúde, né? O que vai para lá não é encaminhado, Vadi. Que muitas das decisões que os planos de saúde adotam
eles alegam que adotam essas decisões, essas medidas, com base na regulação da ANS. Exato. Como a lei tem uma hierarquia superior em relação a esta regulação, o ideal é que a lei regule de uma vez por todas esses aspectos cruciais relativos ao plano de saúde. Muito bem, doutor Vadi Damus, nosso sempre querido deputado, né, em breve estará de volta. Você está com que suplência? Isso é você que está dizendo, né? Você está perto ali, né? Porque assumiu agora a enfermeira. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não faço a menor questão de voltar para a Câmara dos Deputados. E, sinceramente, se acontecesse de eu agora, né, poder assumir, eu ia conversar com o presidente e ia dizer para ele que não quero assumir. É mesmo? Olha só. Que desalento, hein? Não, sinceramente, nessa Câmara... Lá na minha época, lá, eu tinha lá o impeachment, tinha a Lava Jato, eu tinha o que fazer lá. Agora eu vou te contar. Não está fácil para ninguém, não. Vou te contar. Vadi, muito obrigada, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Forte abraço aí para você. Tchau, Vadi. Valeu, Vadi.